Bem, senhoras e senhores, muito bom dia, sejam bem-vindos. Estamos iniciando as atividades do dia 18 de junho, Estratégia de Sustentabilidade da cidade do Rio de Janeiro, rumo a um futuro de baixo carbono, a cidade do Rio de Janeiro e o Banco Mundial. Começamos agora discutindo o tema Medição e Comunicação das Emissões de Carbono, Sistema de Monitoramento de Emissões de Gases do Efeito Estufa no Rio de Janeiro. Convido ao palco Carlos Alberto Vieira Muniz, vice-prefeito e secretário municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Convido também os debatedores Nelson Moreira Franco, gerente de Mudanças Climáticas e Desenvolvimento Sustentável, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente da cidade do Rio de Janeiro. Dr. Emílio Larovere, professor de Programa de Planejamento Energético da COP, UFRJ, coordenador de Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e Mudanças Climáticas. Bom, cada debatedor terá o tempo de 30 minutos para a sua explanação. Doutor Carlos, você quer começar, por favor? Bom dia a todos e a todas. Não é a primeira vez que estou tendo a oportunidade de me expressar aqui nesse encontro da Rio+20, principalmente nesse complexo aqui do nosso Forte de Copacabana, Humanidades. E é sempre importante, numa introdução, e aí, como vice-prefeito da cidade, falar da nossa satisfação de estarmos sediando esse novo encontro, essa Rio+20, e, principalmente, ressaltar as diferenças importantes que a gente vem vivendo desde a Eco 92 e a Rio+20. Nesses 20 anos, muitas transformações ocorreram no mundo, dificuldades e virtudes, mas eu ressalto que na cidade do Rio de Janeiro nós estamos vivendo uma conjuntura muito especial. Quer dizer, nesses últimos anos nós conseguimos que boa parte daquilo que para a segurança dos chefes de Estado e da Rio 92 eram necessários tanques nas ruas, policiamento ostensivo, hoje nós temos uma cidade em que, do ponto de vista fundamental, ainda há por fazer, mas, do ponto de vista fundamental, uma cidade pacificada, e ser pacificada representa a possibilidade de ser integrada, representa a possibilidade de ser sustentável, representa a possibilidade dela ser amiga, dela ser harmônica e dela poder, junto, caminhar e resolver problemas, porque a gente não resolve com parte. A gente só resolve os aspectos culturais, sociais, com o todo. E é esse todo que dá o caldo da nossa cidade. Então, não era possível que a gente vivesse com áreas que estavam apartadas da vida política, social e econômica, e é mais do que nunca importante ressaltarmos que nós estamos vivendo numa conjuntura muito especial e, além dela ser especial, ela também se reverte da possibilidade de que nós consigamos sair desse grande encontro com soluções muito mais avançadas. Eu costumo dizer que eu sou da geração que não se ilude ao achar que nós vamos conseguir que os chefes de Estado sentem e, de repente, por um pó de pirim-pim-pim do Peter Pan, resolvam mudar as suas concepções de mercado, de economia, de acumulação de capital, e isso, evidentemente, não se dará por um sopro, por uma conversa ou por um belo argumento, porque isso sintetiza cultura, economia, hegemonia de desenvolvimento mundial. Mas isso também quer dizer que nós vamos sair com muito mais do que entramos. Isso quer dizer também que nós vamos conseguir pactos, a começar pelas cidades. E isso vem sendo cada vez mais demonstrado, e só o apelo público que nós estamos tendo aqui na Rio+20 já é uma demonstração de que nós estamos com um evento coroado de sucesso.
Mas eu acho que o que nós estamos discutindo aqui, especificamente, é nós nos concentrarmos em busca do desenvolvimento sustentável, num novo padrão de economia e, principalmente, numa solução das desigualdades, quer dizer, do combate à pobreza. Nós precisamos entender que aqui é uma oportunidade, neste tipo de cenário que nós estamos, é uma oportunidade de aprofundarmos as questões relativas às mudanças climáticas. Isso é parte, entender essa questão é fundamental para que a gente encontre as soluções através da mudança dos paradigmas do desenvolvimento e das relações que a sociedade tem com o mercado. Mas isso deve ser tratado, e esse é o debate, deve ser tratado com as especificidades que esse tema tem para nós, para que a gente possa, a partir desse tratamento, iluminar as transformações que a gente precisa adiante. Então, nesse sentido, na cidade do Rio de Janeiro, nós, logo no início da nossa gestão, eu, Eduardo Paes, fizemos transformações na Secretaria de Meio Ambiente, criamos uma gerência de mudanças climáticas, entre outras que foram desenvolvidas na área de resíduos, na área de recursos hídricos, mas focando principalmente para que nós reativássemos o inventário dos gases de efeito estufa que a cidade tinha desenvolvido em 2005 e, a partir daí, na sua atualização, utilizar todos os ensinamentos que a realização desse inventário permitiria que nós pudéssemos subordinar o planejamento da cidade, as metas da cidade, ao desenvolvimento de medidas que iriam trazer uma forma de sustentabilidade para que nós pudéssemos enfrentar os desafios programáticos da cidade. Esse primeiro enfoque, nós contamos logo de imediato com a parceria de uma área fundamental da cidade do Rio de Janeiro, que é uma cidade que possui várias universidades, quer dizer, um campo de excelência muito importante, mas que nós conseguimos um campo de excelência com a visão de praticidade, com a objetividade e, ao mesmo tempo, com a independência necessária para que nós, enquanto poder público, pudéssemos nos apoiar e, ao mesmo tempo, garantir a independência para executar, então, um trabalho desse porte. Daí, o convênio e a parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através da Coptec, e isso, então, passamos a fazer esse trabalho, e eu tenho certeza que vocês constatarão aqui que reuniram-se condições com a entrada do Banco Mundial desse novo perfil de trabalho, para que a gente possa ter isso de forma sistemática na cidade, e não só sistemática para a comunidade científica ou para os órgãos de gerenciamento do poder público, mas também com a possibilidade de tornar isso transparente, divulgação sistemática para a população. Então, isso tudo nós veremos aqui no desenvolvimento desse trabalho. O mais importante é que o resultado desse inventário dos gases de efeito estufa, ele ainda teve que deixar de lado o impacto que a CSA vai causar no seu pleno funcionamento para a cidade do Rio de Janeiro. E eu tenho certeza que, a partir de agora, um pouco mais adiante, os nossos inventários já estarão levando em consideração o pleno funcionamento da CSA. Mas, assim mesmo, nós conseguimos chegar a conclusões fundamentais que a gente pode resumir ao dizer que a constatação é que grandes mudanças nós não tivemos em relação a 2005, mas nós pudemos identificar que os grandes causadores dos gases de efeito estufa estavam localizados na mobilidade urbana, ou seja, nas emissões decorrentes da mobilidade urbana, com aproximadamente, aqui vocês terão o rigor técnico, tanto na exposição da Coptec quanto da nossa gerência de mudanças climáticas, mas eu quero dizer que é em torno de 40%. E, ao mesmo tempo, na questão dos resíduos, na disposição inadequada dos resíduos sólidos, que acarretava também um impacto próximo a 12%. E o restante dos impactos eram impactos da indústria e outros fatores que teriam menos importância, mas do ponto de vista do processo global, e nós, a partir daí, passamos a adotar medidas
de programa de governo e que fizeram com que não fosse tarefa exclusiva da Secretaria de Meio Ambiente, mas que passaram a ser ações basicamente coordenadas, inclusive, pelo próprio gabinete do prefeito, fazendo com que as ações que interferissem nas questões de mobilidade, as ações que interferiam nas questões relativas a resíduo, passassem a ser o foco fundamental da ação da Prefeitura para que nós pudéssemos ter resultados práticos em relação a atingir o que nós chamamos o segundo objetivo a partir dessa consciência: desenvolver um programa de ações e, principalmente, assumir compromissos de metas. Nós não hesitamos em apoiar a lei que foi proposta na Assembleia Legislativa, principalmente na Câmara de Vereadores, à época pela vereadora Aspásia Camargo, que passou a ter uma lei que define uma lei de mudanças climáticas para a cidade, define compromissos concretos que a cidade precisa assumir e compromissos esses focados principalmente a partir da ação do poder público e assumindo metas. E essas metas que a lei de mudanças climáticas assumiu foram, inclusive, trabalhadas, quer dizer, a partir enquanto a Aspásia atuava na Câmara de Vereadores, nós, do Poder Executivo, atuávamos também no sentido de fazer com que essas metas pudessem ser assumidas pelo Poder Executivo, e o fizemos fazendo com que a cidade, ao aprovar essa lei, o prefeito, ao sancionar essa lei de mudanças climáticas, passasse a ter compromissos concretos de metas para a redução dos gases de efeito estufa. E essas metas são 8% até 2012, 16% até 2016 e 20% até 2020. Compreendendo essas metas, nós sabíamos que, com a ação do poder público, nós conseguiríamos imediatamente atingir os 8%, e estamos muito próximos também de poder, com as ações do poder público, atingir os 12%. Mas temos certeza que, para chegarmos às metas ambicionadas para 2016, é inexorável que a sociedade como um todo se integre nas ações concretas. Não bastará o poder público com as suas ações. Será necessário também que a indústria, os empresários, o setor de serviços e assim sucessivamente, que haja um engajamento para que essas metas sejam atingidas no decorrer, não mais como metas de poder público, mas como meta do conjunto da sociedade. Nesse sentido, nós consideramos que hoje podemos dizer que, transcorrido esses quase 4 anos de governo, nós já atingimos as condições de termos os 8% realizados dentro da cidade. Que isso nós localizávamos na necessidade de mudar o padrão de disposição dos resíduos sólidos da cidade e, ao mesmo tempo, de mudar também a composição do lixo da cidade. E era fundamental que ambos se articulassem com a política de implantação das mudanças da coleta seletiva na cidade. No que concerne ao novo centro de disposição de resíduos, ele hoje já está em pleno funcionamento. Nós já conseguimos encerrar a operação do aterro de Gramacho, e encerrar esse aterro de Gramacho não foi uma simples decisão administrativa que deixava de ser tomada só por negligência dos antigos gestores, mas envolvia impactos concretos do ponto de vista do orçamento público, e envolve impactos concretos. Colocar no aterro de Gramacho representava disponibilizar R$ 9,00 por tonelada de lixo colocado lá. Depositar no centro de tratamento de resíduos representa disponibilizar R$ 40,00 por tonelada para botar ali. Essa diferença de pelo menos R$ 31,00 por tonelada só se consegue chegar se a gente entende que isso não é desperdício, que a gente entende que isso não é jogar dinheiro público fora. A gente sabe que nós estamos economizando porque estamos deixando de legar para a sociedade um impacto fundamental para a Baía de Guanabara. Em segundo lugar, nós estamos economizando porque não teremos que remediar a área de novos impactos sucessivos. E, em terceiro lugar, isso também é uma decisão que tem um custo
que demonstra a consciência que está sendo assumida em relação ao papel da questão ambiental. Então, isso é importante para a gente compreender que essas atitudes elas representam a impactar e tomar decisão diante do custo que está sendo assumido. E esse custo, que aparentemente é abstrato, ou seja, nós estamos... o que custa a remediação? No concreto, a gente cada vez mais vai se apropriando e sabe que esse custo acaba sendo muito maior para quando você vai remediar do que você fazer de maneira correta. E quando o poder público assume esses compromissos, então a gente pode olhar de cabeça erguida e dizer que esse centro de tratamento de resíduos virou uma solução metropolitana. Por quê? Porque ele, além de receber todo o lixo da cidade do Rio de Janeiro, ele recebe e acabou com o lixão de Seropédica, ele recebe e acabou com o lixão de Mangaratiba, ele recebe e acabou com o lixão de Itaguaí. E isso financiado pelo recurso da cidade do Rio de Janeiro, que aporta uma solução metropolitana e dá um passo substancial para fazer com que os gases de efeito estufa na cidade eles acabem sendo mitigados ali. Mais do que isso, nós ali apropriamos os gases de efeito estufa, está preparado para isso, não há impacto no lençol freático, nós captamos também todo o chorume e ele é tratado no próprio local, como também esse centro de tratamento de resíduos tem compromissos pelo licenciamento feito por ocasião do centro de tratamento de resíduos, de preparar a reutilização do lixo como fonte de geração de energia. E isso faz parte do próprio processo de implantação do centro de tratamento de resíduos. Quer dizer, não é uma tarefa para o futuro, é uma tarefa que caminha junto. E hoje mesmo o próprio Centro de Tratamento de Resíduos já está estudando, já tem protótipos para que, muito brevemente, nós possamos anunciar que a cidade do Rio de Janeiro está gerando energia utilizando a biomassa originária da coleta do lixo da cidade. Com isso, nós atingimos uma meta como um programa de ação de governo. A segunda, que é em relação à mobilidade, nós, desde o primeiro momento da nossa gestão com o prefeito Eduardo Paes, nós passamos a organizar um dia de setembro para transformá-lo como Dia Mundial Sem Carro. No primeiro momento, era quase uma coisa jocosa. Era quase que, mas como? Vocês querem acabar com os carros? Não, nós simplesmente estamos fazendo de forma muito prática, direta, uma campanha de compreensão para que a população entenda o melhor uso do automóvel, o compromisso da cidade em fazer a substituição, dando um transporte de qualidade do ponto de vista do transporte coletivo, e, ao mesmo tempo, nós fomos, em cada ação, fomos restringindo mais espaços para automóvel no centro da cidade. Naquele dia, retiravam mais vagas do que a gente conseguiria manter fora. Depois, no dia seguinte, a gente retomava com metade das vagas retiradas, mas já aproveitávamos e retirávamos metade das vagas, e fomos, nesse processo, a cada ano, comemorando o Dia Mundial Sem Carro, e voltaremos a comemorar esse ano também, como uma forma prática de desenvolver uma consciência em que se enfatiza o transporte coletivo, se enfatiza outras formas de mobilidade, como o uso da bicicleta, e, nesse sentido, nós apresentávamos a alternativa do BRT para a cidade e que nós gostaríamos de estar apresentando, como outras cidades do mundo têm, uma vasta rede de metrô. Mas nós, nas cidades, pudemos fazer, junto com o governo do Estado e o governo federal, a ampliação de trechos do nosso sistema metroviário e a melhoria do nosso sistema ferroviário. E, ao fazê-lo, nós estamos, com isso, dando ênfase num transporte, numa solução de mobilidade, onde alguns elementos estão bem empregados, bem colocados ali. O primeiro é que nós rompemos com a relação que existia de promiscuidade entre o poder público e os empresários de ônibus. Os empresários de ônibus fingiam que atendiam o poder público fingia que tinha poder sobre os empresários de ônibus. Não havia lei, não havia contrato, haviam concessões precárias que se renovavam permanentemente. Passamos a fazer uma nova licitação, incluímos nessa, ou melhor, fazer uma licitação,
incluímos na licitação as futuras redes de BRT, ao mesmo tempo incluímos a retirada de vários ônibus da malha viária da cidade e acoplamos a essa licitação o bilhete único, para fazer com que toda a população pudesse, através de uma única passagem, usar tanto o BRT, quanto o ônibus da cidade, quanto o metrô, quanto o trem, e pudesse fazê-lo durante 2 horas, ou seja, dando uma solução de locomoção para a população da sua casa ao seu trabalho. E, ao mesmo tempo, esse programa de BRT é um programa que tem, dentro da sua execução clara, primeiro, substitui o que hoje nós estamos habituados como ônibus, mas que não passa de um caminhão com uma carroceria aparentemente de ônibus sobre ele. Hoje, todos os BRTs terão que estar circulando com ônibus verdadeiros, com tecnologia definida, com altura definida, com acessibilidade definida e, principalmente, com o combustível no melhor estado da arte contra as emissões para a atmosfera. Hoje, o nosso da Transoeste já está circulando com combustível com o que existe de menor teor de enxofre. Mas nós temos esperança, inclusive, que daqui a 2, 3 anos, quando nós estivermos concluindo o BRT da Transbrasil, ele já o faça até, se possível, com o ônibus híbrido, que está sendo discutido. Hoje já há protótipos e já há até inserção de discussão de produção em série com o próprio parque industrial existente no país. Mas, ao mesmo tempo, os BRTs, quando funcionam em linha segregada, eles o fazem, primeiro, porque com isso eles diminuem o tempo de freagem, com isso diminui a quantidade de emissão e tem maior rapidez na sua fluidez dentro do trânsito. Então, esse conjunto mostra que essa solução de mobilidade traz grandes aportes para a nossa meta da redução dos gases de efeito estufa dentro da mobilidade urbana. Complementando isso, nós temos a nossa rede de ciclovias, que na cidade elas saíram da característica de terem sido implantadas como um instrumento de lazer dentro da cidade, de exercício físico dentro da cidade, para virar uma mobilidade para as pequenos deslocamentos e tendo toda essa rede hoje implantada com foco na nossa área, principalmente na nossa Zona Norte, na nossa Zona Oeste da cidade e com alguns complementos na Zona Sul, através de interligação com os BRTs, quando eu falo aqui na nossa Barra da Tijuca, e aqui na Zona Sul, para melhorar a acessibilidade às linhas de metrô, às estações de metrô. Mas a ênfase é a implantação das ciclovias pela Zona Oeste e pela Zona Norte da cidade. E Zona Oeste não é a Zona Oeste da Península da Barra da Tijuca. A Zona Oeste é a nossa velha Campo Grande, a nossa Santa Cruz. É essa ênfase que nós estamos dando para implantar e consolidar uma outra alternativa de transporte dentro da cidade. Então, com esse contexto, que é uma ação do poder público para fazer com que os 2 focos principais tenham soluções, e eu quero dizer a vocês que esse segundo semestre será marcado por um amplo engajamento do poder público, porque nós, através da ação do prefeito Eduardo Paes, hoje a nossa Conurb será uma peça fundamental no trabalho de coleta seletiva dentro da cidade, articulado com o BNDES, que entrou como parceiro no financiamento de uma série de atividades que são imprescindíveis para que a gente possa ter um sistema de coleta seletiva avançado que seja capaz de transformar o atual catador que anda pela cidade em busca de removendo lixo, ele se transforme num separador. E ele será alocado com treinamento e incentivado a organizar cooperativas em 6 pontos dentro da cidade, pontos esses com humanidade, com dignidade, com cooperativa organizada, com os catadores sendo treinados e com todas as condições de trabalho. E, com isso, nós vamos estar incentivando a criação de empresas, de indústrias, que utilizem como matéria-prima o resultado desse processo de catação, de separação
e, ao mesmo tempo, vamos estar incentivando uma nova linha de desenvolvimento industrial na cidade, de serviços, e dando dignidade ao outrora catador e hoje ganhando uma função como separador. Então, esse segundo semestre, esse trabalho da coleta seletiva será colocado de forma ímpar, com ação direta da própria Conlurb, como eu acabei de dizer para vocês. Outras medidas nós temos feito através de regulamentações, tanto da Secretaria de Meio Ambiente quanto da Prefeitura, propriamente dita. Eu quero dizer a vocês que a ação de meio ambiente hoje na Prefeitura do Rio, ela não é mais uma atividade restrita à Secretaria de Meio Ambiente. Ela é uma atividade que é executada pelo conjunto da Prefeitura. A nossa Rio Urbe hoje constrói ciclovias. A nossa Rio Urbe hoje, quando vai duplicar a Estrada dos Bandeirantes, ela duplica a estrada para carros, mas no seu projeto tem lá a ciclovia que vai margeando e dando uma alternativa de mobilidade mais sustentável à população. Hoje nós vamos inaugurar ainda nesse contexto da Rio+20 o Parque Madureira, que é um parque que só é menor que a Quinta da Boa Vista, mas que eu tenho certeza que virará a maior área de lazer da cidade. E é um parque que eu convido todos vocês à inauguração no dia 23, onde nós temos lá exemplos de atividades sustentáveis, onde nós temos um exemplo de parques harmoniosos e tal. E, ao mesmo tempo, a Rio Águas, nós estamos realizando a maior parceria público-privada para resolver o esgotamento sanitário da nossa zona oeste, ou seja, Campo Grande, Santa Cruz, que hoje capta 50% do esgoto e não trata, e passará até 2016 a captar e tratar 40% do esgoto gerado em metade da superfície da cidade do Rio de Janeiro. Sem falar que hoje a transformação que nós estamos empreendendo no nosso Porto Maravilha é, ao tempo todo, articulado com medidas de sustentabilidade, com uma lógica de projeto em que, para a mobilidade, nós temos os VLTs, que vão circular articulando essa área com o centro da cidade e o aeroporto Santos Dumont. Nós vamos estar dando prioridade ao uso das ciclovias dentro do próprio, para deslocamentos dentro do próprio Porto Maravilha. Qualquer nova construção, ela é uma construção hoje que está enquadrada numa resolução já da Prefeitura, através do decreto do prefeito, do selo verde, que são as construções, o incentivo a construções sustentáveis dentro da cidade. Então, nesse sentido, nós, ao integrarmos o nosso centro de operações, que vocês, quem é aqui do Rio de Janeiro, já está habituado ao convívio com o centro de operações, que volta e meia dá notícias sobre acidentes que estão ocorrendo em tempo real, dá notícias sobre a questão do tempo e outras medidas, eu quero dizer a vocês que esse centro ele é gerido junto com a Defesa Civil da cidade. Esse centro ele recebe todos os monitoramentos da cidade, eles estão em tempo real no centro de operações. E quando eu falo monitoramento, eu quero reafirmar principalmente os monitoramentos de qualidade das variáveis ambientais da cidade e também dos fatores que podem impactar, seja a pluviometria diante de uma chuva, para que a gente possa analisar qual é a resistência do solo diante das possibilidades de risco, a elevação, o nível de elevação do mar, das lagoas, dos rios, para que a gente possa se antecipar diante das possibilidades de uma elevação excessiva do nível das águas, e, ao mesmo tempo, ela está articulada com outras ações da Prefeitura para, preventivamente, retirar a população que está ainda situada em áreas de risco, porque nós ainda não conseguimos solucionar. Nós temos o diagnóstico geral dos riscos, mas ainda não conseguimos realocar toda a população de áreas de risco, só aquelas mais graves já foram realocadas, mas tem outras que precisam ser realocadas para que a gente tenha efetivamente condições de ter a máxima segurança na cidade. Eu queria concluir dizendo que nós não nos afastamos das medidas em relação às mitigações que precisam ser desenvolvidas.
O centro de operações é uma medida de adaptação às mudanças climáticas. Mas as medidas de mitigação são o grande incentivo que nós temos feito à nossa cobertura vegetal da cidade. O Rio de Janeiro, ele tem, na sua superfície, 28% da área da cidade é de Mata Atlântica, o que é já um acervo para a cidade de fundamental importância. Mas não para aí. Nós, através do programa de reflorestamento e de outras atividades, nós temos mais 12% aproximadamente de áreas de cobertura verde. E nisso nós só estamos incluindo parques muito expressivos, onde há manchas verdes com uma densidade que dê expressividade. Então, com isso, nós ampliamos a cobertura vegetal da cidade, nós prosseguimos ampliando essa cobertura vegetal. A cidade, uma das compensações, quando há o licenciamento ambiental na cidade, a principal compensação em qualquer empreendimento na cidade, por lei, é em termos do plantio de vegetação e, principalmente, da arborização da cidade. Isso é lei na cidade e é acompanhada de perto pela nossa Fundação Parques e Jardins, e isso demonstra que nós também estamos concentrando uma ênfase importante na arborização da cidade. Vocês podem, ao andar aqui, vocês podem verificar como existem mudas que têm 1 ano de idade, 2 anos de idade, como isso foi muito incrementado no desenvolvimento aqui como medida mitigadora. Então, eu espero que, com esse panorama, e agradecendo a oportunidade que vocês dão ao participar desse evento, de conhecer mais uma etapa do desenvolvimento do trabalho, eu tenha apresentado alguns elementos que fazem parte da política que nós estamos chamando de política de mudanças climáticas, política de adaptação da cidade aos efeitos das mudanças climáticas e, principalmente, a mitigação e o combate às emissões dos gases de efeito estufa dentro da cidade. Muito obrigado.